Bom, gente, então aí eu estava lá falando para vocês sobre o obscurantismo cultural da Idade Média. Então, de fato, foram 1000 anos, considerados por vários historiadores como 1000 anos de escuridão, principalmente por conta da falta de desenvolvimento científico desse momento. Só que o livro traz um alerta dizendo que não é porque não teve grandes desenvolvimentos, grandes fatos científicos nesse momento, que a gente pode falar que não teve cultura, um desenvolvimento cultural. Teve sim, né? Daí o livro vai, por exemplo, trazer o fato de ter várias expressões artísticas desse momento com cunho religioso por conta da grande influência da Igreja Católica e também pelo fato de nesse momento a gente ter várias línguas, né, entrando em contato e criando características novas, principalmente por conta dessa mistura dos povos romanos com os povos. Eu sempre lembro, esqueço o nome do romanos, me confunde. Então eu vou ver aqui. Então, ó, a mistura do latim com os povos, né, responsáveis pela queda do Império Romano. Então, é um momento de surgimento das novas línguas. Isso também traz uma riqueza cultural. Então, o fato da Idade Média ter esse obscurantismo científico não quer dizer que é um obscurantismo cultural. Esse alerta o livro traz. E daí o livro vai especificar lá na página 18 esse contexto de produção para Portugal. Então, como que Portugal absorveu nesse período, como que Portugal estava nesse período, quando a gente está falando, como que era a sociedade de Portugal nesse período, né? Porque a gente está falando aqui ainda de literatura portuguesa. Brasil não tinha literatura ainda nessa época. A gente tinha os povos indígenas aqui, talvez tenha tido uma literatura oral que a gente não conseguiu permanecer, guardar, né, como patrimônio cultural, deve ter se perdido justamente por não ter escrita ainda entre esses povos indígenas. Bom, aí, o que a gente vê aqui? No contexto de produção, o contexto social, a sociedade de Portugal nesse momento funcionava daquela mesma forma. Era a pirâmide social, com o senhor feudal no topo e os vassalos lá na base, né? O clero ali, a nobreza ficava por ali, no meio dessa pirâmide, aí perdidos nessa pirâmide. Mas o que interessa é a relação entre o senhor feudal e os vassalos, que é o topo com a base da pirâmide. Essa pirâmide junto com essa pirâmide, em Portugal, um fato interessantíssimo foi o acontecimento da guerra chamada Cruzadas. O que foi essa cruzada? Porque, de forma geral, você já deve ter aprendido história, eu não sei muito sobre, mas o que eu consigo entender sobre cruzadas é que foi uma guerra que aconteceu entre aqui os cristãos e os muçulmanos, que os cristãos queriam reconquistar a terra ali onde ficava Jerusalém, por considerar que era uma terra sagrada, mas também por ser importantes rotas comerciais, e essas importantes rotas comerciais estavam sob os domínios dos muçulmanos. Então, tinha duas justificativas: a retomada dessas rotas culturais, mas também esse cunho religioso de que é retomar um espaço santo que estava sendo prejudicado pelos muçulmanos. Então, os cavaleiros que eram, de fato, essa base da pirâmide que devia favores para os senhores feudais, né? E eles lembram que eles ganharam as terras em troca desses favores militares. Então, se tivesse uma guerra, eles precisavam ir lá servir. Então, eles pegavam seus cavalos e iam guerrear contra os muçulmanos para conquistar esses novos espaços. Só que como eles acreditavam que eles estavam fazendo isso também por conta de uma missão divina, que seria essa aqui, ó, eles queriam completar, na cabeça deles seria uma espécie de missão divina para poder libertar esses locais sagrados, né? Eles colocavam esse símbolo da cruz, por isso foi chamado de as cruzadas. Mas isso é uma explicação bem sucinta, eu tenho certeza que o professor de história vai explicar muito